Glória a Jesus. A paz do Senhor a todos. João capítulo de número 9. Evangelho de Jesus segundo João escreveu, capítulo de número 9. Enquanto você procura, minha gratidão pública a Deus pela oportunidade de retornar a esta casa e poder, junto com esta igreja e com esta liderança, viver momentos de tanto êxtase da glória, tanta presença de Deus. É tão maravilhoso. Pastor, na igreja primitiva, a primeira grande conversão em massa, diz que Pedro pregou e o coração daqueles que ouviram ardeu, e eles chegaram e perguntaram: o que nós faremos para poder servir a este Deus? A primeira conversão em massa da igreja, Pedro não chamou, o Espírito Santo lhes trouxe. Quando eu vi essa moça aqui, o Espírito Santo me lembrou do texto e falou: fala para eles que eles estão vivendo o princípio do evangelho genuíno do reino de Deus. Alguém pode aplaudir Jesus por esta casa? Uou, yes, incrível. João capítulo 9, eu tenho uma palavra. João capítulo 9, existe uma palavra de Deus para nós ouvirmos aqui, dando continuidade de tudo aquilo que Deus tem falado. João 9, quem encontrou, diga: eu encontrei. Olha o que está escrito: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Verso de número 6. Dito isso, cuspiu na terra. Você consegue repetir comigo? Cuspiu na terra, 1, 2, 3. E tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego. E você diz amém. Tome seu assento por alguns minutos. Glórias a Jesus. Observando que nós estamos em um ambiente de tantos milagres, eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns minutos dentro desse texto. Quando a gente observa os inúmeros milagres que Jesus fez, a gente percebe que para cada contexto de milagre havia uma atitude diferente. João capítulo 9, somente o evangelista João registrou. É um dos milagres com mais ações diferentes dos outros milagres que os demais evangelistas registraram. João 9 nos conta a história de um homem que desde nascença era cego. Um homem que estava desprovido da capacidade de enxergar. Ele não apenas era cego, como a tradição e muitos comentaristas, inclusive do segundo e do terceiro século, acreditam e corroboram com a ideia de que este homem, ele não sofria apenas de uma cegueira, ele era alguém que não tinha os globos oculares, não tinha o objeto pelo qual ele poderia enxergar. Contudo, João capítulo 9, verso 1 diz que Jesus estava passando. Jesus viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos, que estavam em um processo de aprendizado e de desconstrução de muitas coisas que eles criam, vão perguntar ao seu mestre, vão dizer a Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Essa cegueira é resultado do pecado de quem? Quem são os autores, ou quem é o autor deste pecado? Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer:
Essa cegueira não é resultado de um pecado. Nem ele pecou, nem os seus pais. Mas foi assim para que nele se manifestasse as obras de Deus. Existem muitas coisas na personalidade de Deus. Existem muitas coisas no caráter insondável de Deus. Existem muitas coisas na intelectualidade divina que nós não conhecemos. Uma das verdades que eu percebo nesse texto é que este homem viveu desde o seu nascimento. Ele viveu desprovido da capacidade de enxergar. Ele nasceu cego. Ele vive uma vida inteira. E se você observar ao decorrer da história, depois que ele é curado, vão perguntar para os pais dele se realmente era ele. E os pais vão dizer: pergunte a ele, porque ele já é adulto. Então ele já é um homem, ele é um homem feito, ele é um homem, é alguém que já não é mais um adolescente ou um jovem. Ele é um adulto, ele é alguém grande, que a sua vida inteira viveu sem ter os olhos. Ele viveu a sua vida inteira sem ter o quê? E não ter a capacidade de enxergar dentro de uma cultura judaica lhe fazia com que ele fosse alvo de discriminação, tendo em vista que o judeu caminhava dentro da mesma crença dos amigos de Jó. Lembra quando os amigos de Jó chegaram a Jó? Eles diziam: Jó, pede perdão pelo seu pecado, porque eles criam que resultados ruins na vida eram sinônimos de ações negativas ou de tropeços morais, espirituais ou bíblicos. Então era essa a crença. Ser um cego dentro de Israel era um desafio muito grande. Alguém me entende? Ele vive uma vida inteira sofrendo discriminações, porque não tinha olhos. E aí a ideia é que não ter os olhos era resultado de um erro de alguém. A pergunta que os discípulos fizeram não era uma pergunta nova para ele. A pergunta é: quem pecou? Ele foi criado, ele cresceu ouvindo aquela pergunta: quem será que pecou? Quem será que é o autor desta cegueira? Na cabeça de muita gente era resultado de um erro. Aí Jesus vem para dar uma resposta que aquele homem viveu uma vida inteira sem ter. Jesus vem para dar a resposta e diz: ninguém pecou. Uma resposta de uma vida inteira. Era uma pergunta de uma vida inteira com uma pergunta sem resposta. Nenhum de nós gostamos de ter perguntas que nós não somos capazes de responder. Nós somos seres que gostamos de ter a pronta resposta. Quando alguém pergunta, você quer ter a razão, quer ter a resposta, quer projetar uma resposta. Existem perguntas que caminham conosco, que muitas vezes elas transitam calendários. Perguntas que passam anos e anos e a gente não consegue responder. Alguém concorda comigo? Será que você já teve alguma situação da sua vida com perguntas que até hoje você não foi capaz de responder? Você tenta responder, você cria ideias de resposta, mas você não consegue. Era isso que esse homem vivia. Uma vida inteira de uma pergunta que ele não tinha resposta. E naquele dia os discípulos por mais uma vez perguntaram: quem pecou? É aí que Jesus entende que havia chegado a hora dele dar a resposta para uma pergunta de uma vida inteira. Deixa eu te dizer uma coisa: as respostas de perguntas que você não tem, significa que uma hora ou outra Deus vai aparecer para responder por você. Eu vou repetir isso aqui para alguém: perguntas que você não tem respostas são perguntas que não estão elaboradas no terreno das ideias. São perguntas que o próprio Deus se preparou para um dia responder para você e para todos aqueles que perguntam ou têm essas interrogações ao teu respeito. E uma palavra que o Espírito ministrava no meu espírito é:
Diga para alguém que está inquieto porque não consegue responder algumas perguntas: fica tranquilo, porque eu já agendei uma data para dar a resposta para todos aqueles que estão perguntando acerca de algumas coisas que você não tem. Diga para alguém: existe uma resposta para as coisas que você não tem. Só que eu quero que você entenda que foi uma vida inteira sem ter. E quando ele descobre a resposta é: você não teve a vida inteira a visão, porque foi assim, para que hoje se manifestasse as obras de Deus em você. Olha para mim, por favor, calma, olha para mim, por favor. Jesus estava dizendo que ele viveu a vida inteira cego para aquele dia. Foi uma vida inteira sem ter, para ser o alvo de um milagre naquela data que Jesus estava passando. Deixa eu te explicar uma coisa. Em alguns momentos nos apresenta um evangelho tão triunfalista, que não conseguimos pensar ou conceber a ideia de um Deus que tira coisas da gente. A gente não consegue mensurar uma ideia ou processar uma ideia de que é capaz Deus tirar. Só que eu estou vendo nesta história que o fato dele não ter visão não era obra do diabo. Ele não tinha uma visão, não era porque os demônios haviam tirado a visão dele. Ele não tinha visão porque o próprio Deus havia removido dele, desde o ventre da sua mãe, a capacidade de enxergar. Então, quando ele ainda era uma massa informe, como do Salmo 139, Deus visitou o ventre da mãe dele e tirou dele a capacidade de enxergar. Então ele vive uma vida inteira sem ter, para chegar um dia e ser um alvo de um propósito. Deixa eu te explicar uma coisa. Se eu te disser que é possível Deus ter removido algumas coisas lá atrás, para que hoje você entrasse dentro de um propósito. Porque se Deus não tirasse os olhos dele no ventre da mãe, ele não entrava para a história de João 9. Então tem gente que só vai entrar para a história porque Deus tirou algumas coisas. Se Deus não tira, você não entra. Se Deus não tira, você seria alguém que não entraria para a história. Eu estou vendo Deus dizendo: foi as minhas mãos que removeram aquilo que você gostaria de ter lá atrás. Mas fique tranquilo também, porque o Deus que marca a data de remover o que você tem é o Deus que decide agendar uma data para devolver aquilo que você sonha. Alguém até ficou de pé, eu vou repetir: fica tranquilo, porque algumas perdas não são obras do diabo, algumas perdas foram as mãos do divino mexendo no território humano. E ele está dizendo para alguém: descansa, porque aquilo que eu tirei foi para te colocar na história e te trazer para dentro de um propósito maior do que você imagina, diz o Senhor. Dá um toque em pelo menos uma pessoa e diga para ele: tem coisas lá atrás que foi Deus quem tirou, para te colocar num propósito hoje. Só que concorda comigo que o tempo que ele ficou sem ter o que Deus tirou, lhe fez ser alvo de escárnio, discriminação e de perguntas. Só que quando Jesus aparece, Jesus decide responder a pergunta que ele não tinha resposta. O pastor Roberto disse aqui: essa semana vai ser semana de respostas. Eu não sei se você entendeu. O pastor Roberto, de posse do microfone, disse: essa semana vai ser semana de respostas. E não serão respostas projetadas pela intelectualidade humana,
vão ser respostas oriundas do terceiro céu, vindo direto do trono do Todo-Poderoso. Ele está dizendo: eu vou dar algumas respostas, só que vale a pena esperar Deus responder, pastora, porque quando Deus desce para responder, Ele não dá respostas apenas no terreno verbal. Ele não dá respostas apenas com verbos. Ele diz: ninguém pecou, foi assim, para que nele se manifestassem as obras de Deus. Aí ele continua a resposta. Ele cospe no chão, faz barro, pega o barro e passa nos olhos daquele homem. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Foram tantos anos sem ter o que Deus tirou no ventre, mas quando chega a hora de Deus dar para ele aquilo que ele queria, o processo de receber o que ele sonhava vem por vias estranhas. O processo de receber o que ele sonhava vem por vias. Por que vem por vias estranhas? Porque Jesus é Deus. Ele poderia simplesmente liberar uma palavra, e uma palavra criadora, a palavra bará, existente do nada. Sobre ele tem a capacidade de criar do nada. Então ele não precisa de matéria para gerar milagre, porque sobre ele existe uma palavra criadora. Ele estava em Gênesis 1, fez os mundos do nada, porque ele é Deus. Só que ele decide, já que ele esperou tanto tempo para ter resposta, eu vou dar a resposta de forma estranha, diferente, inédita, de forma que ninguém nunca viu. Eu vou cuspir no chão, e alguém vai se escandalizar. Eu estava sentado e o Espírito mandou eu dizer para alguém: a solução do problema que você carrega uma vida inteira não vai vir por meios convenientes, não vai vir por meios convencionais. Eu estou vendo a palavra inédita envolvendo alguém, e Deus dizendo: vai valer a pena ter esperado tantos anos para enxergar, porque você não vai enxergar simplesmente porque um oftalmo te examinou e te fez uma cirurgia. Você vai enxergar através de um método que você nunca viu. O que ele vai fazer? Ele vai cuspir no chão, ele vai fazer barro, ele vai pegar o barro, ele vai passar nas pálpebras. E sabe o que eu acho extraordinário? Quando Jesus faz aquilo, para alguém aquilo é nojento, para alguém aquilo é estranho, mas quando eu vejo Jesus fazendo isso, e em nenhum dos outros 1189 capítulos, em nenhum dos outros 31.173 versículos, tem alguém recebendo o milagre dessa forma. Jesus estava dizendo: filho, até demorou para receber, mas agora que chegou o dia, eu vou criar um caminho novo que ninguém nunca viu. Eu vou criar um caminho. Bate na mão de alguém, e fala assim: ó, demorou para chegar, mas agora que chegou, o caminho do milagre vai ser inédito. Vai ser inédito. O que Deus vai fazer naquela família, Ele nunca fez antes. O que Deus vai fazer naquela empresa, Ele nunca fez antes. O que Deus vai fazer no teu ministério, Ele nunca fez antes. O que Deus vai fazer nos teus negócios, Ele nunca fez antes. O que Deus vai fazer nos teus sentimentos, Ele nunca fez antes. Ele veio para fazer milagre. Escuta, 1, 2, 3, você vai dizer: demorou, mas vai ser diferente. 1, 2, 3. Demorou, mas vai ser diferente. Jesus cospe no chão, faz lodo, passa no rosto, olha para ele e diz para ele: agora faz a sua parte. Vai para o tanque de Siloé. Quem pegar a Bíblia Thompson, no final da Bíblia tem notas arqueológicas. Você vai perceber que o tanque de Siloé tinha degraus.
Jesus estava dizendo: eu já comecei o processo, já cuspi, já fiz barro, já passei em você. Agora está contigo, a bola está contigo. Eu toquei a bola para você, rapaz. Eu iniciei o processo, mas quem vai concluí-lo é você. Quem vai concluir o processo? Bata no peito e diga: eu vou concluir o que Deus começou. Eu não vou ficar andando para baixo e para cima como um projeto inacabável. Eu não vou ficar andando com barro na cara. Se Ele passou o barro, eu vou concluir para onde é que eu tenho que ir, Deus. Eu vou descer as escadas do tanque, mas eu vou enxergar, eu vou ver, eu vou receber. Alguém pode levantar a mão e glorificar? Escuta. Olha para alguém e diz: termina o que Deus começou. Escuta. Desce para o tanque. Pastor Roberto, meu amigo, Pedro estava ali. Pedro não era um dos discípulos que perguntou? Pedro estava ali, sim ou não? Jesus não poderia ter olhado para Pedro e falar assim: Pedro, pega um balde, desce para o tanque, pega água no tanque, que ele é cego, sobe com um balde de água, volta aqui, coloca o baldinho na frente do ceguinho e fala para ele lavar a água, o rosto com a água do balde que você pegou. Eu também. Jesus tinha gente para mandar ir buscar água no tanque e facilitar o processo. Mas sabe o que eu aprendi durante essa minha caminhada? Jesus não é facilitador de processo. Jesus sabe que você está até cego, mas não está paralítico. Então está na hora de tomar vergonha, assumir a sua postura e ir em direção ao lugar que Deus falou para você ir.